Olá pessoal do sétimo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje então a gente vai trabalhar com a adição e a subtração de números racionais, certo? Na aula passada a gente falou sobre a localização dos números racionais na reta numérica. Foi uma aula um pouquinho mais complexa, né? Devido à ideia de usar muito a imaginação, de pensar que os números racionais eles são infinitos e nós podemos sempre encaixar um número racional dentro da reta numérica, tá certo? Onde nós tivemos que ampliar várias vezes, né? Usando a nossa imaginação, certo? Um pedaço da reta e ver que dentro dessa reta, dentro desse pedaço, existem infinitos números racionais colocados ali, seja na forma de fração, na forma de decimal exato ou na forma de dízima periódica, tá certo? Que são os três tipos de números que são caracterizados como números racionais, tá certo? Então, os números racionais são as frações, os decimais exatos e a dízima periódica, ok? Hoje, então, nós vamos para a apostila na página 31, certo? 32, 33 e 34. Tá? Vamos falar sobre os problemas, envolvendo problemas e os números racionais, ou seja, vamos lembrar, porque já aprendemos, tá certo? Vamos relembrar sobre adição e subtração de números racionais. E a primeira parte que nós vamos falar é sobre as frações. Como que nós fazemos adição e subtração de fração, certo? Na adição e subtração de fração tem dois casos. Tá? Nós podemos ter a adição ou subtração de fração com denominadores iguais ou com denominadores diferentes, tá certo? Então nós temos que observar. Bom, lembrando vocês que a fração é formada por numerador e denominador. Numerador é o número de cima, denominador o número de baixo, tá certo? Numerador, quantas partes eu estou usando do todo. Denominador, o quanto o todo foi dividido em partes iguais, certo? Então, aqui no caso, por exemplo, 3 sétimos, quer dizer que o todo foi dividido em 7 partes, e eu estou usando 3, tá certo? Então, quando nós falamos em fração, tá certo? A fração, ela é uma representação, ou seja, uma representação do número racional. Mas, para que seja realmente um número racional, esta fração, sendo feita a divisão, tem que resultar num decimal exato, tá certo? Resultando num decimal exato, que é quando o resto é zero, e é decimal, possui vírgula, tá certo? Ele é o chamado de número racional, ok? Então, vamos lá. Ou então dízima periódica, né? Aquele que tem aquela repetição de períodos, por exemplo, 1,333333, isso é a dízima periódica, tá bom? Só lembrando vocês aí, tem alunos um pouco esquecidos, né? Mas vamos lá. Então aqui, vamos para a adição e subtração de números fracionários com denominadores iguais. Como que nós resolvemos? Tá? Com denominadores iguais, nós vamos repetir o denominador e adicionar ou subtrair os numeradores, tá certo? Então vamos lá. Então aqui eu tenho 3 sétimos mais 2 sétimos. Observe, os denominadores iguais. Então 7, 7, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o denominador. Então aqui vai ser o 7 e eu vou adicionar os numeradores. 3 mais 2, 5. Então quer dizer que 3 sétimos mais 2 sétimos, eu tenho 5 sétimos, ok? 5 sétimos. Agora, presta atenção aqui. Nós já trabalhamos com a ideia dos números inteiros, tá certo? Números inteiros, positivos e negativos, não é isso? Então quer dizer que a representação dos positivos e negativos também vem para a parte fracionária, tá certo? Por quê? Querendo ou não, o 5 e o 8 são números inteiros. Eles formam a fração, tá certo? Mas antes de formar a fração, o 5 é inteiro e o 8 é inteiro. Tá certo? Então quer dizer que ele pode ser positivo ou negativo. Então eles fazem parte dos números inteiros também. Agora, menos 9 oitavos. O 9 e o 8 são inteiros, mas eles são negativos. Então presta atenção. O sinal de menos ele está na frente da barra,
certo? Da fração. Então significa que a fração inteira é negativa, tá certo? A fração inteira é negativa. E quando eu trabalho com adição e subtração de números inteiros, é a ideia do que eu devo e da ideia do que eu tenho. Tudo que é positivo é o que eu tenho, tudo que é negativo é o que eu devo. E quando é envolvido pela operação de subtração, nós trabalhamos com a palavrinha oposto. Não é isso? O oposto. Então vamos lá. Aqui eu tenho 5 oitavos e aqui eu devo 9 oitavos. Mas vamos juntar tudo agora, ó. Denominadores iguais. Repete o denominador, não é isso? E adiciona ou subtrai os numeradores. Mas professor, antes eu tenho que resolver os parênteses. Eu tenho que determinar qual vai ser o sinal, certo, dessa operação. Então, o que eu vou fazer? Olha só, o mais, ele precisa aparecer? Não. Então, ele pode ser escrito apenas como 5 oitavos. Tá certo? Agora, a operação de menos nos números inteiros, ela é lida como oposto. O oposto de menos 9 oitavos. O oposto de menos é mais. Tá certo? É mais. Agora, 9 oitavos eu vou repetir. Tá certo? Então, como que fica este resultado aqui, ó? Como que vai ficar esse resultado? Esse resultado eu tenho denominadores iguais. Repete o denominador e faz a operação com o numerador. 5 mais 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quer dizer que eu tenho 14 oitavos. Tá certo? 14 oitavos a leitura da fração. Tudo bem? Entenderam? Então quer dizer que agora eu vou relacionar números inteiros com fração. Tá certo? Tem que lembrar de fazer as operações, ou seja, fazer o oposto. Tá? Então eu falo, o oposto de menos 9 oitavos é mais 9 oitavos. Então quer dizer que a operação que vai ser feita entre o 5 e o 9 é adição, é mais. Tá certo? E aqui no caso, denominadores iguais, eu vou repetir. Ok? Certo? Quando eu tenho o sinal de mais, ele não precisa aparecer, ó. Eu sei que 5 oitavos é positivo porque não tem sinal. Tá bom? Lembraram disso? Então, um casinho simples aqui, ó. Certo? Das frações. Denominadores iguais. Repete o denominador, adiciona ou subtrai os numeradores. Tá certo? Mas eu tenho que observar que, se tiver parêntese, eu elimino os parênteses primeiro. Tá certo? Preciso eliminar os parênteses, fazendo o quê? Trabalhando aí o oposto dos números, tá certo? Lembrando que todo positivo é o que eu tenho, todo negativo é o que eu devo, ok? Agora vamos para o segundo caso, tá? O segundo caso da adição e subtração das frações, tá certo? É os denominadores diferentes. E o que eu faço quando eu tenho denominadores diferentes? Eu vou trabalhar com as frações equivalentes. O que é a fração equivalente? Olha lá, utilizamos as frações equivalentes. O que é a fração equivalente? É quando eu multiplico o numerador e o denominador por o mesmo número, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho 1/2, certo? E aqui eu vou ter 2/4. Eu coloquei o sinal de igual porque eles são equivalentes. Eu posso multiplicar por 2 o denominador e o numerador, ó. 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4. Tá certo? Que é a mesma coisa. Tá bom? Então, 1/2 e 2/4 são iguais. Eles são equivalentes. Por quê? Porque eu multipliquei o numerador e o denominador por o mesmo número. Vamos para a representação em desenho. Se eu tenho um desenho, certo? Se eu tenho um desenho e eu represento nele 1/2, olha lá. Isso aqui está dividido em duas partes, eu estou usando uma. É 1/2. Se eu pegar o mesmo desenho e dividir esse desenho em 4 partes iguais, olha lá, eu tenho 4 partes iguais e eu vou usar 2 partes. Então eu não estou usando a mesma quantidade aqui e não é do mesmo tamanho, só está dividido em mais partes.
tá certo? Então elas são chamadas de frações equivalentes, ok? Frações equivalentes. Para isso eu não preciso de desenho, tá? É só a gente saber que eu preciso multiplicar o de cima e de baixo por um mesmo número, tá certo? Isso é chamado de fração equivalente, para lembrar vocês aí. Aí eu posso trabalhar também com a fração irredutível, que ela também é equivalente. O que é a fração irredutível? Quando eu divido por um mesmo número, por exemplo, 2 dividido por 2 e 4 por 2. 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Então eu estou trabalhando com a irredutível, eu estou diminuindo ela através da divisão. Tá certo? Isso são frações equivalentes. Posso tanto aumentar quanto diminuir. Mas desde que eu faça o aumento pela multiplicação do numerador e do denominador por o mesmo número, e vou diminuir dividindo o numerador e o denominador por o mesmo número. Ok? Então tá bom. Então agora que nós lembramos das frações equivalentes, assunto estudado já no ano passado, nós vamos então trabalhar com a adição e a subtração de frações de denominadores diferentes. Para isso nós precisamos igualar os denominadores, tá certo? Então vamos lá. Nesse primeiro caso aqui, ó, 2 quartos mais menos 1 oitavo, tá certo? Quer dizer, primeira coisa que eu vou bater o olho é fração. É fração, eu preciso lembrar da regrinha. Ou é denominador igual ou é denominador diferente. Denominador diferente, tá certo? Vou ter que usar o quê? Frações equivalentes. Mas primeiro eu estou observando que são números inteiros. Olha lá, positivo 2 quartos, negativo 1 oitavo, tá certo? Então eu tenho que eliminar o parêntese, tá certo? Eu tenho que eliminar o parêntese. Aí vocês vão falar assim, mas professor, dá para fazer. É o que eu tenho, não é isso? E este aqui é o que eu devo, porque esse é negativo e esse é positivo. Tá certo? Então vamos continuar. Vamos fazer assim. Pensei no que eu tenho, pensei no que eu devo, vou juntar tudo isso aqui. Tá certo? Mas primeiro eu preciso igualar os denominadores. Tá certo? Aí como que eu vou igualar? Tem como eu fazer o 8 virar 4? Tem, dividindo por 2. Olha lá. 8 dividido por 2 não dá 4? Só que eu tenho que dividir o de cima também. 1 dividido por 2, 1 é menor que 2. Então vai dar número decimal, vai dar número com vírgula. Ou ele está escrito na forma fracionária, ou ele está escrito na forma de vírgula. Tá certo? Então vamos aumentar o 4. Nós aumentamos o 4, conseguimos fazer o 4 virar 8? Conseguimos, aumentamos pela multiplicação usando fração equivalente. Então eu vou multiplicar o 4 por 2. Se eu multiplico de baixo, tenho que multiplicar o de cima também. Então a nova fração fica 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 quartos é a mesma coisa que 4 oitavos. Isso aqui é o que eu tenho, porque é positivo. Agora, eu vou juntar, que é a operação, com o que eu devo. Eu estou devendo quanto? 1 oitavo. Tá certo? Então significa que agora os denominadores são iguais. Usando a fração equivalente, nós tornamos os denominadores diferentes em denominadores iguais. Nós igualamos os denominadores. Tá certo? Agora é só repetir, ó. Repete o denominador, aí volta, ó. Se é denominador igual, volta nesse aqui. Tá certo? Repete o denominador e faz a operação, ó. Tenho 4 e devo 1. Se eu tenho 4 e devo 1, vou pagar esse 1 que eu devo e eu vou ficar com 3. Quer dizer que o 3 é positivo, então fica 3 oitavos. Não coloquei sinal, mas eu sei que ele é positivo. Tá certo? Então 4 oitavos mais menos 1 oitavo, tá certo? É igual a 3 oitavos. Tudo bem? Certo até aqui? Então o que eu fiz? Juntei, relacionei as frações, as operações com frações, não é isso? Fração equivalente e ainda os números inteiros. Tá certo? Agora, 3 nonos mais 1 quarto. Tá? 3 nonos mais 1 quarto. Ah, aqui estão todos positivos, não tem parêntese, tá certo? Eu sei que 3 nono é positivo, porque não tem sinal nenhum, e 1 quarto é positivo também, e ele está sendo trabalhado com a adição.
tá certo? Então significa que eu só tenho que igualar. Mas olha só, tem como eu fazer o 9 virar 4? Tem 9 na tabuada do 4? Não. Tem como eu fazer o 4 virar 9? Não. Então o que eu faço nessa situação? Eu multiplico um pelo outro. Então quer dizer que eu vou multiplicar o 9 por 4 e o 4 por 9. Não é isso que eu faço? Aí, como eu fiz embaixo, tem que fazer em cima também no numerador. Se é por 4, é por 4 aqui. Se é por 9, é por 9 aqui. Tá certo? Aí nós vamos resolver, ó. Vamos lá. Frações equivalentes, ó. 3 vezes 4, 12. 9 vezes 4, 36. Mais 1 vezes 9, 9. 4 vezes 9, 36. Agora sim, ó. Denominadores iguais, eu vou repetir, tá certo? E vou somar os numeradores. 12 mais 9, 19, 20, 21. Tá certo? Então quer dizer que aqui dá 21. Tá? Ficou uma fração grande? Ficou 21 sobre 36, ou 21 36avos. Não é isso? Então 21 36avos. Um número muito grande. Se eu quiser reduzir essa fração, eu posso verificar se dá para simplificar. Tá certo? 21 por 36, olha só. 21 e 36 é múltiplo de 3. Então eu posso fazer, ó, 2 mais 1 dá 3, 3 mais 6 dá 9. O 3 e o 9 tem na tabuada do 3. Então vamos simplificar por 3. Divide por 3 o de cima e divide por 3 o de baixo. É fração equivalente de novo? É fração equivalente. Só que a gente está trabalhando agora com a redução. Nós vamos para a fração irredutível. 21 dividido por 3 dá 7. Certo? E 36 por 3 vai dar 12. Então, 7 dozeavos é a mesma coisa que 21 36avos. Tá certo? Então, significa que 7 dozeavos é a resposta da adição de 3 nonos mais 1 quarto. Tá certo? É trabalhoso? É complicado? Tem que prestar atenção. Bastante atenção. São bastante passos, né, que a gente está seguindo aí, que nós aprendemos desde o ano passado e a gente está juntando eles, tá certo? Então a gente vai relembrando um pouquinho do ano passado e juntando mais informações para esse ano, tá certo? Então olha o outro exemplo que eu tenho, são 3 frações, e nessas 3 frações eu tenho uma adição e uma subtração. Tá certo? E aqui são todos denominadores diferentes, então eu tenho que procurar uma forma de igualar os denominadores, tá certo? Igualar os denominadores. Então vamos pensar. O 8, o 12 e o 3, tá certo? Tem algum número, certo? Na tabuada do 8, que também tem um resultado na tabuada do 3? Tá? Então vamos lá. 8, 16, 24. 24, olha, o 24 tem na tabuada do 3? Tem. Que número que eu multiplico por 3 que vai dar 24? Não é 8? 8 vezes 3, 24? Certo? Então aqui eu multiplico por 3 também, ó. 8 vezes 3, 24. Igualei. E para o 12 virar 24, eu multiplico por quanto? Por 2. 12 vezes 2 dá 24. Tá vendo só? Todos os resultados vão ser iguais a 24. Então eu estou fazendo o quê? Frações equivalentes para igualar os denominadores. Então se eu fiz embaixo, faço em cima da mesma forma. Se é por 3 aqui, esse vai ser por 3. Esse é por 2, então esse também vai ser por 2. Esse é por 8, então esse também vai ser por 8. Tá certo? E aí a gente vai fazer a conta, olha. 6 vezes 3, 18, sobre 8 vezes 3, 24. Mais 2 vezes 2, 4. 12 vezes 2, 24. Menos 8 vezes 8, 64. Sobre 3 vezes 8, 24. Os denominadores ficaram todos iguais. Então quer dizer que eu posso escrever ele uma única vez e fazer as operações. Tudo que é positivo é o que eu tenho, tudo que é negativo é o que eu
devo. Então, olha, eu tenho 18 e tenho 4. Tenho 18 e tenho 4. 18, 19, 20, 21, 22. Eu vou ter 22. E eu estou devendo 64. Certo? Estou devendo 64. Então, quer dizer que o resultado dessa fração aqui vai ser um resultado negativo. Porque eu devo mais do que eu tenho. Eu tenho 22, tá certo? E eu devo 64, tá certo? Tenho 22 e devo 64. Então eu vou retirar o que eu tenho do que eu devo. Então 64 menos 22 vai dar quanto? 42. Então fica 42 sobre 24. Negativo, porque eu estou devendo. Tá certo? Eu estou devendo menos 42 24avos. Acaba aqui, professor? Pode ser, mas eu tenho que observar o quê? Se tem simplificação. 42 e 24 dá para simplificar? Dá. Por quanto? Por quanto? Dá por 6. Tem 42 na tabuada do 6? 7 vezes 6, 42. Tem 24 na tabuada do 6? Tem. Então dá para simplificar por 6 isso aqui, ó. Certo? Que vai resultar 42 por 6 dá 7 e 24 por 6 dá 4. Então ficou 7 quartos, mas isso aqui ficou negativo. Eu não posso esquecer do sinal de menos, que vai indicar que é uma fração negativa. Tá certo? Então ficou o resultado negativo em 7 quartos. Ok? Tudo bem? Certo? Meio complicado? Bastante características, bastante minuciosidades para prestar atenção. Tá certo? Nessa situação. Então, o que eu quero de vocês? Tem dúvidas? Pausa o vídeo, volta. Assiste aquele pedaço de novo. Tá certo? Para que vocês consigam entender bem este assunto, tá bom? É essencial que vocês entendam, tá? Eu não estou com vocês a hora de assistir esse vídeo, entendeu? Para ficar cobrando de vocês, cobrando a atenção de vocês, mas vocês perceberam que vocês despistaram a atenção, para o vídeo e volta, tá certo? Para não perder, tá certo? A explicação, senão depois não consegue fazer as atividades. Ok? Tudo bem? Então tá bom. Bom, então nós falamos da adição e subtração de números racionais, mas falamos só da fração. Agora nós vamos falar sobre os números decimais, tá certo? Não vamos falar sobre as dízimas periódicas, tá? As operações, elas acontecem na forma de fração ou com os números decimais exatos. As dízimas periódicas, para a gente fazer as operações, nós temos que trabalhar com a chamada fração geratriz, que é a fração que gera a dízima periódica, tá certo? Isso a gente vai aprender nos próximos anos, tá bom? Então, por hora, nós vamos trabalhar com fração e número decimal para as operações, tá certo? Então, agora vamos para adição e subtração de números decimais. Esse é fácil, professor, bem fácil. Então vamos lá. Adição e subtração de números decimais. Então eu tenho menos 1,3 mais menos 3,27 menos 0,3. Olha lá. São chamados de números decimais exatos, portanto, são números racionais, certo? São números racionais. E ele também apareceu com a ideia de sinal. Então, eu tenho número negativo, negativo e número negativo. Tenho a operação de adição e a operação de subtração. A primeira coisa é eliminar os parênteses, tá certo? Como que eu vou eliminar o parêntese? Tudo que é negativo é o que eu devo, certo? Ó, estou devendo tudo isso aqui, tá? Estou devendo tudo isso aqui, mas eu vou pensar da seguinte forma: vou juntar minha dívida,
tá certo? Vou juntar minha dívida. Então, se eu devo 1,3 e eu devo 3,27, eu vou estar devendo quanto? Mais, não é isso? Então, aqui eu só tenho que saber o seguinte, ó. Se eu for juntar, eu tenho 1,3 e eu vou juntar com 3,27, tá certo? Presta atenção, vírgula embaixo de vírgula. Ordem embaixo de ordem, unidade, unidade, décimo, décimo. Centésimo é o 7. Não tem? Acrescenta o 0. Já vimos isso também, tá certo? Agora é só somar, ó. 7, 3 mais 2, 5, 1 mais 3, 4. Então quer dizer que se eu devo 1,3 e eu devo 3,27 e a ordem é adicionar, é juntar, então eu vou estar devendo 4,57. Tá certo? Eu fiz esta operação aqui, ó. Devo 4,57, somei a dívida. Agora, eu estou devendo mais 0,3, mas qual é a operação que está aqui? Menos, então isso aqui é o oposto. O oposto de menos 0,3 é o quê? Mais 0,3. Não é isso? O oposto de menos é mais. Então eu tenho 0,3 positivo. Agora, eu devo isso aqui e eu tenho isso aqui. Tá certo? Então o que eu vou fazer? 4,57 eu devo e eu tenho 0,3. Vamos pensar em dinheiro? Devo R$ 4,57 e eu tenho 30 centavos apenas. Tá certo? Por que é 30? Porque aqui tem um zero que não aparece. Ele está no décimo, o próximo é o centésimo. É o zero, é o tampa-buraco. Então quer dizer que daqui eu vou retirar o quê? 0,30. É 0,3, mas eu acrescento 0. Então, 7, 5 tira 3 fica 2, vírgula embaixo de vírgula, 4 de 0 é 4. Então, resulta isso aqui em uma dívida de 4,27. Eu devia 4,57, tenho 0,3, então eu estou devendo 4,27. Ok? Simples, tá bom? Simples. Adição e subtração de números decimais, que também são números racionais, é fácil de fazer. Só que eu tenho que observar sinais, tá certo? Número positivo e número negativo e a operação de adição e subtração. E lembrar sempre, tudo que é positivo é o que eu tenho, tudo que é negativo é o que eu devo, tá certo? E aqui para nós, sempre que tiver subtração é o oposto. Eu preciso fazer o oposto para eliminar o parêntese. Tá certo? Para eliminar o parêntese, tá certo? Quando eu tenho outra situação assim, ó. Presta atenção. Números decimais com fração, tá certo? Ou eu transformo tudo em fração, ou eu transformo tudo em decimal para fazer a conta, tá? Já fizemos esse processo também. 2,5 quer dizer que eu tenho uma casinha depois da vírgula. Então quer dizer que é o décimo. É a mesma coisa que ter menos 25 décimos. Tá certo? Olha lá, ó. Menos 25 décimos. Tá certo? É essa representação aqui, ó. Do decimal ele veio para a parte da fração. Aí eu posso pegar e continuar. Aí o que eu tenho? Denominadores diferentes, precisa igualar, não é isso? Tem que igualar os denominadores, ok? E daí eu vou usar a outra tática, não é isso? Das frações, tá? Ou, se eu quiser, eu vou permanecer com os decimais. 1/4 na fração, posso dividir, porque fração é divisão. Então isso aqui vai ficar em 2 vezes 4, 8... Tira de 10, fica 2, já tem a vírgula, acrescento 0. 5 vezes 4, 20. Deu quanto? 0,25, ó. Tá certo? Transformei 1/4 em número decimal, tá? Agora, menos 3 meios é 3 dividido por 2. Então, fica 1 vezes 2, 2, sobra 1. Não dá? Põe a vírgula, acrescento 0. Vai dar 5 vezes 2, 10, para 10. 0, então significa que deu 1,5
negativo, olha lá, menos 1,5, tá? Ou eu transformo o decimal em fração e resolvo a operação, ou eu transformo a fração em decimal e resolvo, tá certo? Então, eu não posso resolver decimal e fração ao mesmo tempo, ou um ou outro, tá certo? Essa é a observação que nós temos que fazer aí, tá bom? Na hora de resolver os exercícios e prestar atenção aí nessa questão dos sinais de adição e subtração, tá bom? Gente, obrigado pela participação de vocês. Vou passar as atividades referentes a essa aula, tá certo? Preciso que assistam e preciso que façam as atividades para memorização. Aí a gente vai tirar dúvida depois na aula ao vivo, tá? Obrigado!